Meus amores, hoje nós vamos fazer pastel assado com uma massa rápida e fácil, que não tem erro, tá bom? Não vai no fogo, não precisa de cozinhar, não tem que sovar a massa, não tem nada disso, não tem que descansar. É a massa perfeita para você aí que tá começando poder fazer. Vamos acrescentar na nossa bacia aqui então 300 gramas de margarina. Eu tô utilizando, gente, essa aqui é a Amélia, até coloquei aqui do ladinho para mostrar para vocês. Mas pode ser a Qualy também, mesma coisa, é mais barato. E ela tem escrito 80% de gordura, tá vendo? Qualquer uma das duas que você utilizar vai dar certo. Gente, vocês vão ver como é que essa massa é boa, é fácil de mexer, fácil de preparar. Pode fazer que vocês vão gostar. 300 gramas de margarina, nós vamos acrescentar 3 ovos inteiros com gema e clara. Vamos colocar também uma colher de sobremesa rasa de sal. Coloca tudo aí, gente, mexe só depois. Uma caixinha de creme de leite. E agora a gente vai misturar. Misturou assim mesmo, ó, mal misturado, tá? Já pode começar a colocar a farinha. Vai colocando e mexendo. Meus amores, chegou nesse ponto aqui, ó, já colocamos toda a farinha, aí é com as mãos, tá? Vai mexendo, apertando, tá vendo? Mas não é sovar, é apertar para juntar os ingredientes, tá bom? Com as mãos mesmo, é bem rapidinho, olha só, não tem segredo. Meus amores, olha só, gente, que massa lisinha que fica, muito fácil de fazer. Só você ir mexendo que os ingredientes eles vão se encorpar e a sua massa vai ficar assim, tá bom? Feito isso, agora nós vamos deixar ela aqui de ladinho um pouquinho pra gente poder misturar os ingredientes do recheio. Meus amores, pro recheio nós vamos colocar 500 gramas de apresuntado ralado, apresuntado ou presunto, tá? 300 gramas de mussarela ralada também, ralada no ralo grosso, viu, gente? Orégano, eu vou colocar aqui 2 colheres de sobremesa bem cheia e 4 colheres de sopa de cheiro verde, cebolinha picadinha. Aí você mistura, olha só, e tá prontinho. Pode acrescentar, caso você queira, gente, nesse recheio aqui, azeitona fatiada, pode acrescentar tomate picadinho sem semente, caso você for fazer em casa e você gostar, fica maravilhoso. Pra vender não é legal porque nem todo mundo gosta, né? Não é legal você colocar, é legal você fazer mais simples assim o salgado. Meus amores, olha que fácil, gente. Com 10 minutinhos a gente faz a massa e faz o recheio. Pode fazer em casa aí, pra quem não tem muita prática, pode fazer pra vender também. Tá? Vamos começar abrindo aqui então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai modelar os pastéis. Pesa a bolinha, mãe, pessoal saber quantas gramas que gasta mais ou menos pra fazer um pastel. 100 gramas. Esteriliza a bancada e põe um pouquinho de farinha só pra não grudar. Mas essa massa, ela já tem muita gordura, então ela não gruda. Olha só. Você coloca o rolo no meio e vai pra trás e pra frente. Precisa de deixar também muito fina e nem muito grossa, pode deixar uma espessura média. Aí a gente vai colocar o recheio agora, bastante recheio, que esse pastel vai ficar grandão, igual vocês viram aí na foto. E aí vai do seu gosto também, do preço que você quer vender, né? Só voltar a massa, gente, que ela já fecha e gruda. Não tem segredo. Aperta um pouquinho e a gente vai utilizar aquela vasilhinha redondinha que a gente tem ali, rosinha, pra poder cortar. Ó que tamanhozão, gente, esse pastel. Olha isso, gente. Pesa um aí, mãe, depois de recheado pra gente ver quanto que tá pesando. 150 gramas. Meus amores, olha só, gente, minha mãe fez todos aqui, a gente passou o garfo na beiradinha e olha que tamanho de pastel assado. Deixei 2 aqui pra poder mostrar pra vocês, não tem segredo. Só ir com o garfo lá na beiradinha, não pode furar o pastel, viu, gente? É só na beiradinha mesmo. Desce um pouquinho de massa pra você poder fazer isso. E eu já liguei o meu forno, tá? Essa massa, ela assa muito rápido, então já deixa o seu forno aí ligado no máximo pra gente colocar o salgado lá e ele assar e não ficar duro, não ficar ressecado, ele ficar crocante. Meus amores, essa massa ela não cresce, tá, gente? Então pode colocar assim, ó, um pertinho do outro, que não tem problema. E outra coisa também, essa massa ela já tem muita gordura, muita manteiga, então também não precisa de untar. Minha mãe bateu 2 gemas ali, só a gema, viu? E vai pincelar aqui bem pinceladinho por cima de todos os nossos pastéis. E aí nós vamos finalizar, ó, com gergelim preto, gente, que dá um charme, fica maravilhoso.
Meus amores, olha que lindão, gente, que ficou. E olha só, o gergelim não é caro e gasta muito pouquinho. Então compensa você comprar para você poder colocar nos seus salgados, que vai ficar diferenciado, tá bom? Gente, o forno tem que estar quente já, viu? Aquela hora eu liguei e falei para vocês, deixei em 250 graus, bem quente. E agora eu vou levar lá, vou deixar em 250 também. Quando eu voltar, eu conto para vocês quantos minutos exatos que ficou aqui em casa. Meus amores, olha só, gente, que lindão que ficou o nosso pastel assado. Ficou exatamente em 28 minutos, pode arredondar aí para 30 minutos aqui no meu forno de casa. Meu forno, gente, aqui, ele não é profissional, é forno de fogão comum, né? Dependendo aí do seu forno, se for mais potente, pode ser mais rápido, porque essa massa ela assa rápido. A partir de 20 minutinhos, dependendo do forno, ela já tá assada. Por exemplo, se você trabalha numa padaria também, é mais rápido. E agora, se o seu fogão for fraquinho também, pode demorar até um pouquinho mais, tá bom? Quando você vê que tá bem douradinho assim, ó, a massa tá bem durinha, é porque já tá assado, tá? Gente, dá pra fazer no fogãozinho de casa normal? Dá. Escolhe a sua maior chama pra ser mais rápido. Mas, se você pretende mexer com salgado grande pra vender pra lanchonete, ou se você tem uma lanchonete ou quer fazer pra festa, indico você a ter um fogãozinho igual eu tenho aqui em casa, ó. Ele é industrial e ele é de uma chama só. E não foi caro, não chegou nem a R$ 200 na época que minha mãe comprou. E tem coisas que você necessita de um fogão mais potente. Então, assim que você puder, caso seja do seu interesse, eu indico você a comprar um. Pra fazer o salgado, nós vamos utilizar uma panela mais aberta, mais grossa e uma colher de madeira bem grande, bem grossa também, para você ter mais conforto na hora de trabalhar. Combinado? Nós vamos colocar aqui na nossa panela, que já está ligada pré-aquecida, 1 litro de água, meio litro de leite integral, 100 ml de óleo, 2 colheres de sopa, gente, de manteiga, que deu 50 gramas. Cada colher de sopa deu 25 gramas. É importante você ter uma balancinha caseira em casa para você fazer as medidas exatas e o seu salgado não ficar muito gorduroso. Uma colher bem rasinha de coloral de boa qualidade. Coloral de boa qualidade, ele é mais escuro e mais fino. É importante também comprar um coloral bacana para o seu salgado ficar com uma cor bem bonita. Para o tempero, nós vamos colocar 1 colher de café de sal, 4 tabletinhos de caldo de galinha. Caso você for colocar caldo de galinha em pó, são 40 gramas, 2 colheres de sopa. O melhor caldo de galinha para utilizar é o caldo de galinha Knorr, é o que eu acho, pelo menos. Eu gosto de comprar esse aqui, ó, caldo de galinha Knorr, mais sabor, sem excesso de sal, porque senão o seu salgado fica com uma massa muito temperada, com gosto forte de sal. E esse daqui não fica. Eu coloquei os cubinhos, também são da marca Knorr, e aí eu indico para vocês. Caso vocês utilizem uma outra marca, pode ser que sua massa fique um pouco salgada. Então, se você fez com uma outra marca e achou salgado, pode ter certeza que é o caldo de galinha. Aí na próxima vez você troca, tá bom? Agora a gente vai aumentar o fogo e mexer para deixar dissolver todos os ingredientes. Meus amores, olha só, gente, já ferveu aqui, o fogo tava alto, eu abaixei para poder falar com vocês. A panela, eu virei ela, olha só, para a alça ficar do lado da minha mãe, para ela conseguir segurar e misturar com firmeza. Todas essas dicas são importantes, porque senão você vai fazer em casa e não vai conseguir, não vai achar confortável a posição. Então você tem que aprender a abaixar e aumentar a temperatura do seu fogo sempre que necessário e segurar na panela. Vou colocar aqui na nossa massa 1 quilo de farinha de trigo da marca Vilma, que eu tô utilizando, sem fermento. Não pode ser com fermento, viu? Coloca tudo e mistura bem, no fogo bem baixinho, até virar uma massa homogênea. Pode colocar o pacote todo.
Olha que lindo que fica, gente, essa massa. Ela vai pegando consistência, vai pegando essa cor linda, maravilhosa. Salgado não pode ser branco, aquele salgado sem vida. Não pode ser salgado demais também. Tem que ter um tempero no ponto certo. E essa medida que eu passei para vocês aqui é aquele salgado que é temperado, é crocante, mas não é enjoativo. Não é salgado que a pessoa sente aquela necessidade de tomar algo junto com o salgado. Então eu vou continuar mexendo aqui. É um pouco difícil, vou ajudar minha mãe aqui e já volto com a massa bem misturada. Meus amores, olha só, gente, que massa linda que ficou. E aí a gente mexeu até sumir toda aquela farinha de trigo. E aí minha mãe desligou a panela. E agora a gente esterilizou a bancada e viramos aqui para sovar a massa. Esse processo aqui é muito importante, viu? Vai ajudar a selar os seus ingredientes, vai deixar a massa fofinha e macia. Não é só misturar, não. Tem que sovar a massa aqui na nossa bancada. Como a massa tá muito quente, a gente utiliza o rolo para auxiliar e não queimar as mãos. Daqui a pouco, a massa já vai estar bem mais fria. Aí a gente pode acabar de sovar ela com as mãos. Gente, minha mãe tá sovando ali, ó. Aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês a panela. Fica um pouco grudadinho, fica. O que eu vou fazer aqui agora? Colocar água. Quando a gente acabar de fazer o nosso salgado, a água ela vai ter dissolvido toda essa massa que ficou aqui na nossa panela. E aí fica facinho pra gente poder arear a panela de novo e manter sempre os nossos utensílios de comida bem limpinhos e bem brilhantes, tá bom? Então coloca a água já aqui na sua panela, ó. Não deixa pra lavar depois não, porque vai ser mais difícil. Meus amores, olha que massa linda, gente. E perfeita. A gente começou o curso muito bem, viu? Pode fazer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não tem erro. É só você seguir as dicas, as medidas, o modo de fazer, tudo direitinho, que vai dar certo. Vão ser 20 aulas aqui no nosso curso de salgados. Então aproveita e comenta aqui embaixo qual salgado que você quer que a gente faça. Os salgados que tiverem mais comentários, os que vocês mais pedirem, vão ser o que a gente vai fazer. Então aproveita e comenta aqui embaixo agora qual salgado que vocês querem que a gente faça nas próximas aulas. Lembrando também, gente, que no final do curso tem o certificado gratuito, que é só você pedir que eu envio para você. Para receber o certificado, tem que assistir todas as aulas, deixar o like e deixar um comentário aqui para eu saber que você está presente. Meus amores, olha só, gente, massa prontinha. A gente sovou ela aproximadamente 10 minutinhos. Tem que ficar assim, ó, bem lisinha, bem brilhante, bem macia. Aí nós cobrimos com papel filme agora. Vamos reservar bem rapidinho pra gente poder montar o nosso recheio. Gente, a mussarela, ela gruda um pouquinho. Você tem que tirar com delicadeza. E aí você tem que soltar ela primeiro, tá? Colocando uma pra baixo e a outra pra cima, pra poder facilitar na hora que você for montar. Com presunto, se você sentir necessidade, é a mesma coisa, tá bom? Uma fatia para um lado, ó, e eu colocar a outra pro outro, que aí fica bem facinho. Eu vou montar aqui o nosso recheio, gente, com uma fatia de presunto e uma de mussarela. Vai ficar bem recheado? Vai. Mas quando minha mãe tinha lanchonete, a gente colocava 2 fatias de queijo e uma de presunto, para ficar mais gostoso, né, o lanche. Mas as coisas hoje em dia estão muito caras, né? Tá um absurdo o quilo da mussarela. Então vai encarecer muito o seu salgado se você dobrar a quantidade de queijo. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que faz com uma fatia só. Aproveita pra gente poder comparar e deixa aqui nos comentários quanto que custa um salgado frito de enrolado de presunto e mussarela aí na sua cidade. Ainda neste vídeo eu vou comentar com vocês quanto que a gente gastou para fazer esses salgados, quantos salgados renderam e por qual preço eu sugiro vocês venderem. Se estiver fazendo essa massa para fazer salgado de festa, gente, aí você pode ralar o presunto e a mussarela, fazer raladinho misturado, fica ótimo. Para vender a gente vai fazer assim, fatiado. Aqui eu tenho orégano. Então como que a gente faz? Pega uma fatia de presunto sempre por fora. Então a gente tem que colocar ele primeiro. Coloca o queijo por dentro. Salpica o orégano. E dobro.
Olha só, gente, não é enroladinho, é dobrado, tá? Olha como é que fica bem grande, bem recheado. Fica maravilhoso nosso salgado, vocês vão ver. Pra quem tá iniciando, acha difícil fazer a massa e fazer o recheio, começa por esse salgado aqui. Por isso que a gente começou por ele. E aí você vai estar aprendendo a fazer a massa e o recheio já tá pronto, né? É só montar. Quando você tiver fera nesse daqui, aí a gente vai fazer coxinha de frango com catupiry, pastel português, todos os salgados que vocês quiserem, comenta aqui, porque eu leio e respondo todos os comentários. Então vamos enrolar então mais alguns e aí eu volto pra gente poder montar. Meus amores, pronto, ajudei minha mãe e a gente enrolou todos aqui. Olha como que ela fez com a massa. Ela abriu ela para ficar mais fácil para poder dividir e cobriu com papel filme. E aí, à medida que você for tirando a massa, você vai descobrindo, vai arredando o papel filme, tá bom? A que você não estiver abrindo, você deixa tampadinha para não ressecar. Olha como que é prático. Minha mãe tem essa espátula aqui que é ideal para partir salgados. Mas se você não tiver, gente, com a faca é a mesma coisa. Minha mãe arrasa, né, gente? Olha isso. Olha só como que fecha bem fácil. Faz um quadradinho, tá vendo? No formato do nosso recheio. Vou chegar mais de pertinho pra vocês verem. Aperta com os dedinhos bem apertado. E aí você usa a espátula ou a faca ou a carretilha, o que você tiver aí em casa, pra poder tirar as dobrinhas. E essa massa que sobra, a gente volta ela pra poder enrolar e fazer um novo salgado. Olha que lindo, gente! Depois a gente ainda vai empanar e fritar. Vou dar todas as dicas pra vocês ainda nesse vídeo. Esse salgado aqui, ele não fica com a massa muito fininha não, tá, gente? Minha mãe vai abrir esse e eu vou mostrar pra vocês a espessura. Até quem vai começar agora, quem não tem muita prática, consegue fazer esse salgado, porque a modelagem dele é bem fácil. Olha a espessura, gente. Não é muito fininha, tá vendo? Também não pode ser muito grosso. Mas essa espessura aqui, ó, ela é ótima. Olha lá, gente, não é no meio certinho da massa que coloca o recheio. Também não é lá no início. É mais pro final, pra você conseguir virar, ó, e fazer o fechamento correto. Ó, que lindo. Muito fácil, né? Então vamos enrolar todos aqui, então, e volto pra gente empanar e fritar. Meus amores, prontinho, gente. Acabamos de enrolar. Olha só, renderam 23 salgados, bem caprichados, bem grandão. Não sobrou nada de massa. Eu pesei uma massa para vocês, que eu usei para fazer um salgado. E é aproximadamente 100 gramas de massa para cada salgado. Renderam 23 salgados de presunto e mussarela. De recheio, eu utilizei 500 gramas de mussarela e 500 de presunto também. E deu exatamente 23. Sobrou 2 fatias de mussarela. Então, para fazer essa quantidade aqui, você precisa de meio quilo de presunto e meio quilo de mussarela. Gente, agora nós vamos empanar e já nós vamos falar sobre preço. Para economizar, já vou dar a dica para vocês. Pode utilizar o presunto, ou se você quer economizar, utilize o apresuntado. Quer economizar um pouquinho mais, pode comprar o Chester, mas aí depende do preço que você vai vender o seu produto. Eu indicaria você fazer um salgado de boa qualidade, com bons ingredientes e colocar o preço justo. Infelizmente as coisas estão caro, não tem nada barato não. Meus amores, não tem erro, gente, esse salgado. Se você fizer de errado, são duas coisas, ou porque você pulou o vídeo e perdeu alguma dica importante, ou porque você não fez a oração antes. Eu tô falando, mas eu não tô brincando, gente. Eu tô falando sério. Coloca Deus na frente e vai embora, tá bom? Vamos empanar aqui, então. Aqui tem 3 ovos, 100 ml de água aqui nesse potinho e 1 colher de vinagre. A gente vai misturar os ovos e depois misturar a água com o vinagre neles. Gente, olha a ordem. Salgado, ovo, farinha de rosca boa é aquela que você compra na padaria, tá? Pode ser do supermercado? Pode também. Mas a da padaria, ela deixa o seu empanamento mais bonito. E a vasilha que a gente vai colocar. Deixa eu falar pra vocês um pouquinho da vasilha, porque é muito importante, gente, ter uma vasilha, um local apropriado pra você armazenar o seu trabalho. A vigilância sanitária exige que seja branca, de preferência com a tampa também branca ou transparente. Olha só, a minha tampa aqui, ela é flexível. Mexe ela aí, mãe, pessoal ver. Olha que ela é emborrachada. Então, ela vem
veda muito bem, fica fechadinho, não corre o risco de cair água ou alguma coisa que possa estragar ou azedar o seu trabalho, o seu salgado. E eu indico vocês a ter uma dessa daqui, caso você queira fazer para vender. Olha só, a espessura dela, a altura dela. Ela cabe um salgado em pezinho, que é o ideal. Não é legal você colocar mais de 2 camadas de salgado, no máximo 2, porque senão fica muito pesado, um encostando no outro, e aí não fica bacana. Então tenham esse tipo de vasilha se você puder, caso você for fazer salgados para vender. Aqui eu tenho 3 aqui em casa, e lá no restaurante a gente tinha muitas, umas 10 mais ou menos. No restaurante não, na lanchonete, né? Aí a gente colocava todos os salgados um em cima do outro, etiquetava e levava pro freezer. E assim fica bem fácil para você encontrar o salgado lá no freezer, você tira só aquele que você quer. Qual que é o jeito certo, gente? Pelo menos é o jeito que a gente fazia, né? E faz aqui. Coloca o papel toalha no fundo da sua vasilha, tampando bem a sua vasilha todinha. Coloca o salgado empanado e depois finaliza com papel toalha por cima também. Por quê? Sabe quando o salgado fica molinho às vezes? Porque caiu alguma água? Só de você abrir e fechar a geladeira ou freezer isso pode acontecer. O papel toalha ajuda a manter o seu salgado perfeito. Então, gente, como que nós vamos fazer agora? Pega o seu salgado, passa aqui no ovo com água e vinagre. Utilize uma espátula emborrachada para você banhar o seu salgado e retirar ele. Tem que tirar o excesso do ovo, viu? Se você utilizar uma espátula de alumínio, ela pode furar o seu salgado, porque esse salgado ele é muito macio, gente, essa massa. Então, utilizem a espátula emborrachada. Essa aqui de fritar ovo é excelente para esse tipo de trabalho. Se você misturar aqui no seu ovo com as mãos e depois na farinha, sabe o que vai acontecer? Você vai empelotar sua farinha toda. Então, por isso que é importante, igual minha mãe tá de luva e tá utilizando a espátula. Caso mesmo assim caia alguma gotinha e sua farinha comece a empelotar, tem que coar a farinha com a peneira para tirar todo aquele excesso e ficar uma farinha bem fina e o seu empanamento ficar perfeito. E empanar um por um também. Tem pessoas que vai colocando um tantão, coloca 4, 5 aqui, depois já tira e coloca na farinha, não fica legal. Aperta bem apertadinho, bate para não ficar com excesso de farinha. Olha que lindeza, gente, que fica. E coloca lá na nossa vasilha. Bem organizadinho, tá? Meus amores, compartilhem esse vídeo se estiverem gostando. Para pessoas que estão desempregadas, manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para que mais pessoas possam ver que o nosso curso e vir assistir junto com a gente aqui. Estou fazendo com todo carinho, o amor que eu posso para vocês e ensinando o que a gente sabe, o que a gente aprendeu com mais de 20 anos de comércio. A finalidade é apenas de ajudar você que quer empreender ou que está desempregado a entrar no mercado de trabalho, tá? Nosso curso de saladas aqui foi um sucesso. Todos os dias eu recebo depoimentos lá no meu Instagram. Inclusive tá aparecendo aqui, vai lá me seguir se você não segue. De pessoas, gente, que assistiram o curso, estavam desempregadas, procuraram emprego em restaurantes como saladeira e encontraram. Vocês acreditam nisso? Pois é, todo dia eu recebo, fico emocionada, posto os depoimentos lá no meu Instagram e fico muito feliz de estar ajudando. Então compartilhem, eu preciso de vocês para esse curso atingir quem ele precisa de atingir. Então compartilhem, tá? O curso de salgados e o curso de saladas de restaurante também. Ó que lindo, gente, que vai ficando. Dá pra ver o capricho, o amor, o carinho. Então eu vou empanar todos aqui e já volto pra gente continuar. Gente, olha só como que fica. Tá vendo? Aí você coloca o papel toalha por cima e tampa, caso você não for fritar na hora e for colocar na geladeira o seu salgado. Aí vocês vão me perguntar, que eu sei, sobre validade. Quando minha mãe tinha lanchonete, gente, nós fazíamos salgados um dia sim e um dia não. Então a gente nunca ficava com salgado velho lá na geladeira ou no congelador. Mas a gente sabe que muitas pessoas não trabalham assim. Por exemplo, tem pessoas que trabalham só o marido e a esposa. E aí produz no final de semana para vender durante a semana. Na porta de escola, porta de faculdade, na própria lanchonete mesmo que a família tem. Então faz no sábado e no domingo para vender durante a semana. Pode, pode, mas eu gosto e aprendi a trabalhar com essa massa bem fresquinha. Eu indico a vocês a fritarem salgados aí 2 vezes por dia. Frita de manhã e de tarde frita de novo. Não vende o salgado frito de manhã à tarde, porque já não é a mesma coisa. Com relação ao armazenamento na geladeira, se for colocar na geladeira desse jeitinho que a gente montou aqui, eu indico você a deixar apenas 3 dias. É o máximo. Se você for guardar no freezer, você pode guardar tranquilamente por até 7 dias. É o máximo que eu já deixei aqui. Mas acredito que até pode ficar um tempo maior também. Coloque a validade e a etiqueta nos seus produtos, identificando o nome do salgado e o dia que foi feito. Enrolado de presunto e mussarela foi feito hoje, no dia 1/9, vale 7 dias congelado. Coloca um durex por cima, para esse papelzinho ele não se dissolver na umidade aí do nosso freezer. Só que aqui nós não vamos guardar, né? Nós vamos fritar aqui agora já para vocês verem. Então vamos lá.
Meus amores, o óleo esquentou, gente. E aí você tem que colocar a quantidade de acordo com a sua panela. O salgado tem que ficar totalmente imerso dentro do óleo. Aqui a gente tá utilizando essa cestinha que a gente tem aqui em casa. Mas é ideal você utilizar ela em salgados de festa. Porque quando você tá tirando um, como são muitos salgadinhos, o outro às vezes escurece. E aí, utilizando ela, você levanta e já tira todos de uma vez só. Para salgado grande serve também, mas não é necessário. Se você não tiver em casa, vai dar certo a mesma coisa, só você tirar com a escumadeira. Aí, ó, você vai levantando e vendo se o seu salgado já tá bom. Tá vendo? É muito prático, gente. Vale a pena ter, principalmente se você estiver fazendo para vender o salgado. Que aí você tira e fica todos da mesma cor, porque vai ser tirado tudo junto. Gente, o óleo não pode estar muito quente, gritando, porque senão o seu salgado vai fritar por fora e por dentro vai ficar cru. Também não pode estar frio, por quê? Senão fica encharcado o salgado. Né? Então o seu óleo ele começa a fazer um barulhinho, depois esse barulho cessa, aí a sua gordura já tá quente. Você pode também colocar apenas um salgado para testar, se você não tiver muita experiência. Se viu que colocou, começou a fritar muito rápido, abaixa o fogo. Não deixa fritando no fogo alto não, porque vai queimar. Colocou, ainda não começou a fritar, porque o óleo tá frio, aumenta o fogo e espera mais um pouquinho para colocar os outros. Tá bom? Vai testando, abaixando e levantando o seu óleo à medida que você sentir necessidade. A gente aprendeu sobre frituras lá no curso Comidas de Boteco. Quem já fez vai poder utilizar todas as dicas aqui, porque é a mesma coisa a base. Meus amores, prontinho, gente. Cheguei mais de pertinho pra vocês verem. Olha que lindeza que ficou esse salgado. Meus amores, vamos começar aqui então, gente, pelo recheio. Vou mostrar pra vocês como que faz um recheio cremosão pra rechear aí a sua empada, tá? O frango, gente, já tá aqui cozido e desfiado. Minha mãe cozinhou ele com sal, com um pouquinho de colorau. E aí, olha só, se você tem alguma dúvida de como que cozinha o frango, nós ensinamos passo a passo, desde o picar o frango, lavar até colocar na panela de pressão. Lá no vídeo da coxinha, na aula da coxinha, foi passo a passo. Então, se você tem alguma dúvida, é só assistir o vídeo da coxinha. Mas como a gente já aprendeu, já passamos por essa fase, hoje eu não vou mostrar pra vocês aqui, o meu já tá pronto. Deixa a sua panela esquentar pra você começar a refogar, viu, gente? Minha panela aqui já tá quente. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo. O tempero que eu vou utilizar é o tempero aqui do canal. Se você utilizar outro tempero, pode mudar as medidas. Vou colocar 1 colher de sobremesa bem cheia. Cheiona, ó. Nosso tempero vermelho. Deu uma douradinha, olha só, gente. Pode colocar a cebola já. Olha, gente, depois que a cebola murchou, aí você vem e coloca o seu frango. O recheio de empada, gente, é um pouco diferente do recheio da coxinha. Não é o mesmo recheio. Tem pessoas que fazem todos os salgados com o mesmo recheio e aí por isso não fica bacana. Um salgado é frito, o outro é assado, são massas diferentes. Os recheios também são diferentes. Nós vamos colocar aqui agora 200 ml do caldo que a gente cozinhou o frango. Se você esquecer de dispensar o caldo, você pode colocar água mesmo. Mas o caldo ele já tem essa corzinha e esse gostinho e aí fica mais gostoso. Gente, feito isso, nós vamos colocar agora 1 colher de sopa de maisena dissolvida em 150 ml de água. Isso aí vai deixar o nosso frango bem cremoso. Se não tiver maisena, Bruna, pode ser a farinha de trigo? Pode ser, mas a farinha de trigo ela tem que cozinhar. E a maisena não precisa, então por isso a maisena é melhor. Meus amores, olha só, gente, que lindeza que tá esse recheio. Não sei se tá dando pra vocês verem a cremosidade que tá. Depois eu vou mostrar mais de pertinho. Então agora já tá pronto. A gente vai desligar e vai acrescentar 3 colheres de sopa bem cheia de requeijão cremoso. Aqui eu tô utilizando a marca Porto Alegre. Vou colocar aqui.
Meus amores, olha só, gente, agora nós vamos preparar a nossa massa. Quem tá acompanhando aí o curso de salgados já aprendeu várias massas. Nós começamos com uma massa de salgado simples, a massa vermelha de salgado frito, que é maravilhosa. Aí depois nós fizemos a mesma massa, porém nós fizemos ela branca para fazer a coxinha. Nós aprendemos a fazer o pão de batata com uma outra massa, aprendemos a fazer um hamburgão com outra massa, fizemos o pastel assado com uma outra massa também super fácil que leva creme de leite. E hoje nós estamos fazendo uma outra massa para fazer empada. Então olha quanta variedade nós já conseguimos aprender. Se você não está assistindo todas as aulas, acha que é a mesma coisa, não é. Cada aula tem uma coisa diferente, especial. Então eu indico você assistir todas, tá bom? Então aqui eu tenho 500 gramas de margarina Amélia em barra que eu tô utilizando, gente. Mas pode utilizar a margarina essas que a gente compra para casa, que vai dar certo a mesma coisa. Tem que ter 80% de gordura, pelo menos, tá bom? E aí pode ser Qualy, Amélia, margarina delícia, tá bom? 500 gramas. Vamos colocar aqui 5 gemas, só a gema, tá, gente? Sem a clara. Vamos colocar também o leite, são 250 ml de leite integral. Vamos colocar aqui também uma colher de sopa bem cheia de caldo de galinha. Eu gosto de utilizar o caldo de galinha Knorr em pó. Aí já vai e coloca a sua farinha, olha só, 1 kg de farinha de trigo sem fermento. E aí agora é só colocar a mão na massa e misturar. Essa massa aqui, gente, ela não sova, viu? A gente só mistura bem. Com as pontinhas dos dedos, vai misturando. Vou deixar minha mãe triturar aqui então, misturar bem misturadinho e volto com a massa pronta. Meus amores, olha só, gente, como que fica essa massa. Muito fácil de fazer, porque não vai pro fogo, né? É só misturar os ingredientes. Essa massa, gente, ela fica muito gostosa, muito macia. Aquela massa quebradiça na boca que o pessoal ama. Meu tio tem lanchonete e ele trabalha só com essa massa de empada aqui. Pode fazer, que eu tenho certeza que vai dar certinho, vocês vão gostar bastante. E essa massa aqui, gente, dá muito lucro. Depois eu vou voltar e vou falar com vocês aqui no final desse vídeo sobre os preços, quanto que a gente gastou e quanto que você pode vender. Vocês vão se surpreender, porque vale muito, muito a pena fazer empadinha para vender, tá? Meus amores, olha só, vamos agora modelar. Ali eu tenho as forminhas, aqui em casa tem 24. O tamanho da forminha que a gente gosta de utilizar é a número 6. É uma forminha bem grandona, fica essa empada aqui, ó, grandona, maravilhosa. Então se você for comprar, compra a forminha número 6, bom? É a que eu utilizo aqui. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo na bancada, já esterilizei aqui. Aí você pega um pouquinho da sua massa. Coloca lá na bancada e abre com o auxílio do rolo, gente. Feito isso, você coloca na forminha, olha só. Vai rodando com o auxílio dos 2 dedos do dedão. Você vai apertando para ficar bem forradinho embaixo, para ficar bem certinho. Olha só, gente. Não é difícil, muito fácil modelar empadinha. Tira o excesso, gente, das beiradinhas, tá vendo? Não fica ar na sua massa, não fica uma parte mais grossa que a outra, fica tudo igual. Agora a gente vai fazer, vamos fazer um pouco, né, mãe? Depois a gente volta recheando e volta fechando. É isso mesmo. Mais fácil sua produção assim, porque se você fizer uma e depois põe o recheio e depois faz a tampa, demora demais, gente. Então abre várias, depois você volta colocando recheio em todas. É linha de produção que a gente chama, né? Amores, olha só, gente, nós abrimos todas aqui, essa massa, gente, fazer empada é bom demais, por quê? Empada não resseca a massa, então você pode abrir todas, depois vem colocando o recheio em todas, depois vem colocando a tampa em todas, não precisa ficar perfeitinho não, gente, olha só, pode ficar com algumas imperfeições mesmo, tem problema não, que depois a gente vai pôr a tampa bem lisinha por cima e vai ficar ótimo. Vamos colocar o recheio então, mãe. Olha só, gente, vocês colocam uma colher de sopa bem cheiona.
E agora, gente, nós vamos colocar a azeitona. A gente costuma colocar assim, ó, azeitona já fatiada. Aí a gente coloca 4 unidades de cada empadinha. Tem pessoas que gostam de misturar a azeitona no frango, mas eu gosto de colocar assim por cima, acho melhor. E aí eu sei que tem azeitona em todas as empadas, entendeu? Porque quando a gente mistura, às vezes pode acontecer do recheio ficar só em uma. Colocar em todas então e volto. Meus amores, olha só, gente. Tem que colocar a quantidade de recheio certa. Se você colocar muito pouquinho, sua tampa vai afundar. Sua empada vai ficar feia. Se você colocar demais, a sua empada vai abrir e vai ficar feia. Sigam as riscas direitinho, todas as dicas que estão sendo faladas, viu, gente? Porque tudo faz muito sentido depois no produto final. Vamos agora fazer a tampinha, então. Você vai colocar um pouquinho de farinha na sua bancada para não grudar. Aí você coloca uma bolinha de massa, abre com o auxílio de um rolo. E olha como é que fica fechadinha, gente. Maravilhoso. E olha como é que ela fica altinha. É desse jeito aí que tem que ficar. Toda fechadinha, viu? Vamos fazer mais uma aqui, pessoal, ver direitinho como que fecha. Não tem segredo, gente. Muito fácil. Eu vou fazer todas aqui então. Vou colocar as tampas aqui. Vamos colocar um enfeite por cima. Vou mostrar pra vocês como que faz. Pra poder ficar bem bonitinho. E eu acho que vai sobrar massa. Se sobrar, aí eu vou fazer pastel assado com o restante. Que a gente tira ainda a beiradinha, ó. Pra fazer a tampa a gente gasta menos do que pra fazer a parte de baixo. Então vou fazer todas aqui e já volto. Olha, gente, abre um pedacinho de massa. Aí você com uma tampinha de refrigerante. E aí, olha só, você tira o excesso e as tampinhas ficam. E aí você vai e coloca por cima de todas. Dá uma apertadinha nas laterais dela para ela poder grudar. Meus amores, olha só, gente, colocamos em todas, sobrou um tantão ainda, nós fizemos 3 pastel assado bem grandão, olha só. Se eu tivesse mais forminha, eu teria feito mais 4 empadinhas, mas como eu não tenho, só tenho essa quantidade aqui, renderam então 24 empadinhas e mais 3 pastéis assados. Renderam um total então de 27 salgados. E aí eu fiz as contas ali, gente, sabe quanto que a gente gastou? R$1,48. Vamos arredondar para R$1,50 em cada salgado desse aqui. Gente, empadinha dá muito lucro e ficou empada caprichada. Vocês viram o recheio, né? E a massa também, feito com ingredientes de boa qualidade. Não usamos nada ruim aqui, de qualidade inferior. E o preço ficou muito bom. Então você consegue vender aí, ó, de R$5 tranquilamente. Mas eu tô vendo essas empadinhas aqui de frango com azeitona, frango com catupiry, aqui na minha cidade, por R$6. Comenta aqui embaixo qual que é o preço da empadinha aí na cidade de vocês. Tem empada grande desse jeito de frango com azeitona aqui, é R$6, né, mãe? É R$6. Nós comemos no dia que a gente foi no centro, R$6. Olha só, passa a gema de ovo por cima bem pinceladinha, tá? Na empada toda, pra ela ficar bem douradinha. São 2 gemas. Você passa com o auxílio de um pincel. Comenta aqui embaixo qual o sabor de empada que vocês mais gostam, gente. Deixa eu ver se minha mãe me conhece mesmo. Qual que é o sabor de empada que eu mais gosto, mãe? Frango azeitona. Não, mãe. Vou te dar mais uma chance, pensa. O sabor de empada que eu mais gosto, que eu sempre, quando eu vou comer, eu como esse. De queijo? De queijo. Eu sempre como empada de queijo, gente. Toda vez que eu vou comer empada, eu pego. Tem de queijo? É a que eu mais gosto. Aí se não tiver de queijo, eu como de queijo com alho poró. Eu gosto da doce também, de queijo com goiabada. Gente, eu leio e respondo todos os comentários, viu? Assim que acaba o vídeo, eu vou lá pros comentários pra responder
todos vocês. Não pode deixar qualquer dúvida aqui embaixo. E aí vocês me perguntaram assim, Bruna, pode fazer o salgado assado na airfry? Eu não tenho forno em casa. E aí eu fiquei sem saber, porque eu nunca fiz. No restaurante não tem airfry, né? A gente não faz esse tipo de coisa. É só no forno mesmo. Então, já que aqui tá sobrando, olha só, não vai caber no meu forno, eu vou colocar esses 2 tabuleiros no meu forno. E esses 3 pastéis assados aqui, então, eu vou fazer na airfry. Aí eu conto pra vocês quantos minutinhos que ficou, se deu certo ou não, se vai ficar a mesma coisa que o forno ou não. Aí quem não tem forno em casa ou gosta de cozinhar na airfry, vai tirar essa dúvida. Então, vamos levar pro forno aqui. Vou colocar esses daqui na airfry e aí depois eu volto pra gente finalizar. Meus amores, olha só, gente, que lindeza, que sucesso que não é essa empadinha. Maravilhoso, né, gente? Faz com amor que dá certinho, tá bom? Olha só, coloquei as forminhas aqui do lado pra vocês verem que não gruda nada. Como que desenforma, Bruna? É só virar na sua mão e ela vai sair. Aí você coloca na forminha branca. A forminha que eu tô utilizando, mostra aqui, mãe. Essa daqui de papel, ó, forminha número 0, tamanho da empada, tá? Serve pra pôr cupcake também, a gente colocou a coxinha nela. Muito legal você virar a sua empada na forminha, tá bom? Fica muito apresentável. Gente, sobre o tempo, a minha empadinha aqui ficou exatamente 30 minutos no meu forno, mas é forno de casa. Se fosse forno de lanchonete, minha mãe falou aqui, tenho certeza também, ficaria aí 20 minutos e estaria assadinha perfeita, talvez até menos. Então, depende aí do seu forno. Se tá fazendo na lanchonete, na padaria, é outro tempo. Em casa é aproximadamente meia hora se seu forno for um forno convencional, normal. Fogo alto, viu? 250 graus a temperatura aí que tava. E olha só, coloquei na airfry o nosso pastel assado, igual eu falei pra vocês. E eu coloquei 20 minutos, gente. Deixei a airfry ficar aquecendo por 5 minutos antes, sozinha primeiro. E depois abri, coloquei o pastel e fechei e deixei 20 minutos. Coloquei pra despertar com 20 minutos. E ficou assim, tá vendo? Olha só, bem torradinho. Por baixo não queimou, vira aqui, mãe, pessoal, ver. Olha só, gente. Então eu acho que na airfry ele fica mais sequinho e ele assa mais rápido. Então a empadinha ficou meia hora aqui em casa e o pastel ficou 20 minutos na airfry e ficou assim, ó, desse jeito. Mas deu certo, viu, gente? Essa mesma massa aqui, ela faz as empadinhas de festa, viu? Mesma coisa. Só a modelagem que é um pouquinho diferente. Se vocês quiserem que eu mostre a empadinha de festa, comenta aqui embaixo. Se não quiser, já fica a dica aí pra fazer empadinha de festa com essa mesma massa e esse mesmo recheio. Deixe os comentários aqui embaixo do preço da empadinha, qual o seu sabor preferido também. E comentem aqui embaixo quais outras receitas vocês querem aqui no curso, que não vai dar pra gente fazer todas, mas a gente vai fazer as que vocês mais comentarem, tá bom? Aqui tem um pacotinho de trigo para quibe de 500 gramas, tá fácil de encontrar, bem baratinho, a gente compra no mercado. E aí a gente vai fazer uma água saborizada para poder hidratar esse trigo. Aqui tá a minha panela, olha só, já deixei ela aquecendo. Eu vou acrescentar primeiro o óleo, 100 ml de óleo e uma colher bem cheia do nosso tempero caseiro aqui do canal. Deixa dourar, tá, gente? Agora eu vou colocar a água, são 700 ml de água. E agora eu vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia do meu caldo de carne. O caldo de carne que eu tô utilizando aqui é o da Knorr. Ele tem uma ótima qualidade, não tem excesso de sal. Se você estiver utilizando o tabletinho, são 2 tabletes. Uma colher de sobremesa rasa de sal, nós vamos colocar aqui para acabar de chegar o tempero. E vamos colocar também meio mói de hortelã aqui na nossa água. E aí a gente vai deixar ferver. Depois que ferver, nós vamos desligar e virar essa água lá no nosso trigo para ele poder hidratar e inchar. Quando a gente virar água no trigo, gente, tem que deixar descansar por 30 minutos, tá bom? Ele vai puxar essa água e aí vai estar na hora da gente temperar ele e fazer a massa. Fazer quibe é muito fácil, gente. Então façam e quem fizer tira bastante foto e manda para mim lá no Instagram, tá bom? Olha, gente, ferveu já aqui. Vamos desligar então e virar no nosso trigo. Prontinho, agora você pode tampar aqui e não precisa levar para a geladeira, é só deixar aqui em temperatura ambiente mesmo que o seu trigo vai inchar. Vamos deixar aqui meia hora, tá bom? Aí eu volto para a gente poder continuar.
Meus amores, olha só, gente. Olha como é que o nosso trigo ficou sequinho, inchado, maravilhoso, perfeito. É desse jeito aqui que tem que ficar, tá? Eu falei pra vocês deixar meia hora, acabou que aqui ficou 1 hora que eu fui fazer outra coisa, mas meia hora já é suficiente, tá bom? Então agora vamos acrescentar aqui os outros ingredientes. 1 colher de sopa de orégano, 1 colher de café bem cheia de pimenta do reino. Aí a gente vai colocar 500 gramas de carne moída, crua, que vai dar liga aqui na nossa massa. Para ajudar a dar liga, nós vamos colocar 2 ovos inteiros com gema e clara. Vamos colocar 1 cebola triturada nesse triturador manual aqui, que eu gosto muito de usar. Olha como é que fica lindo, gente, a cebola. E vamos colocar o restante do hortelã e 2 colheres de sopa de cebolinha e 2 de salsinha. Olha só que massa maravilhosa que vai ficar, gente. Perfeita. Pode fazer desse jeitinho aqui, que a gente já fez essa medida outras vezes. Vai dar certinho o seu quibe, tá? E agora é só misturar tudo aí. Mão na massa, mistura tudo para ficar uma massa bem homogênea. Meus amores, olha só, gente, que massa linda que fica, bem lisinha. Tem que misturar aí uns 10 minutinhos, tá? Vai misturando, sovando, apertando, que aí a sua massa vai ficar assim, ó, perfeita, lisinha, com uma liga maravilhosa, que é a carne crua e o ovo que a gente coloca. A carne, gente, a gente já mostrou como que faz, já ensinei pra vocês aqui o passo a passo no vídeo do pastel português. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o vídeo aqui no final, junto com o vídeo da carne moída com batatinha e do tempero, pra vocês assistirem, tá bom? Então a minha carne já tá pronta, é exatamente do mesmo jeito que a gente fez a carne do pastel português. É a carne para rechear o quibe. É uma carne moída soltinha com cebola, cebolinha e salsinha. Vou fazer o quibe bem grandão, gente, que é quibe de lanchonete, para vender aí de 6, 6,50. É o preço que a gente costuma ver quibe hoje em dia. Comenta aqui quanto que tá o quibe aí na lanchonete perto da sua casa, tá bom? Ali do lado tem uma vasilhinha com água gelada, para se precisar a gente molha a mão para poder não grudar, tá bom? A minha mãe vai modelar aqui, ó. Depois a gente vai fazer todos e depois eu volto para fritar um para vocês. Lembrando que quibe não precisa de empanar, então é só modelar e já pode fritar. Pega uma quantidade suficiente de massa. Faz o formato de uma bolinha. E aí você fura. Com o auxílio de um dedo, você vai empurrando a massa para a lateral da sua mão. Olha só, gente, faz um buraquinho, tá vendo? E agora a gente recheia. Vamos colocar 2 colheres bem cheionas de carne moída. Aí você fecha a bolinha primeiro, olha só. Fechou a bolinha, você leva para a ponta da sua mão e vai fazendo o biquinho com os dedos. O encontro da sua mão, as 2 mãos lá embaixo, é que forma o bico. Meus amores, olha só, gente, não tem segredo. Olha que quibe lindo, gente. Maravilhoso, grandão. Então agora vamos fazer mais. E aí depois a gente vai fritar. Ó, que lindo, gente. Maravilhoso, né? Acho que já deu pra ver como é que é. Vamos fazer todos e aí eu conto pra vocês quantos que renderam. E a gente frita 2 aqui pra vocês verem como que fica frito. Meus amores, olha só, gente, que grandão que fica. Renderam 16 unidades, sobrou um pouquinho. Minha mãe fez um pouquinho menor. Eu separei 1 quilo de carne moída refogada. E nós gastamos apenas meio quilo. Então não gasta muito, tá? Então pode fazer, faz bem grandão, bem recheado. Não gasta muito. E olha só, você valoriza o seu produto, tá bom? Essa mesma massa faz o salgado de festa. O salgado de festa a gente não costuma rechear. Então você vai fazer apenas com a massa os quibinhos pequenininhos e vai fritar. O quibe, gente, a gente não empana, então não precisa de colocar o papel toalha na sua vasilha. É só colocar bem arrumadinho, tampar e levar pro freezer. Etiqueta, coloca validade, tudo certinho igual a gente já aprendeu aqui no curso.
Se quiser fazer o quibe recheado com catupiry, é a mesma coisa. É só depois que você colocar a sua carne moída, você colocar um pouquinho de catupiry e vir fechando. Se acontecer de rachar alguma coisa assim, você não tem muita prática, você molha a sua mão na água, pega mais um pedacinho de massa, coloca e vai virando ele, que ele vai pegar o formato e vai ficar bem lisinho, tá bom? Então agora eu vou fritar. Meus amores, olha que lindo, gente, que fica. Não deixa queimar o seu quibe, tá? Quem tá acompanhando o curso já tá craque aí na fritura, porque eu falo sempre as dicas com vocês. Hoje eu não falei, mas eu já falei na aula de ontem. Então, se você tem alguma dúvida, é só assistir as outras aulas. Na nossa primeira aula, que foi enrolado de presunto e mussarela frito, eu falei muito pra vocês sobre a fritura, dei todas as dicas passo a passo. Na aula da coxinha também eu falei passo a passo. Então, acredito que vocês já estão craques aí na fritura, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários agora, que eu tô indo pra lá agora responder todos os comentários de vocês. Até tarde da noite eu tô aqui respondendo os comentários, tá bom? Meus amores, gostaram, gente, das receitinhas de hoje? Só receita top, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, não esquece de tirar bastante foto e mandar pra mim lá no Instagram. E deixa um comentário, um depoimento aqui embaixo também. Se esse tipo de vídeo te ajuda, comenta aqui embaixo para eu poder saber e trazer mais vídeos iguais a esse. Que Deus abençoe você, sua família e os seus negócios. Um super beijo e até a receitinha de amanhã.